Então, aí, irmãos, no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 9, diz assim: E manifesta qual seja a dispensação do segredo, desde os séculos ocultos no Criador, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria do Criador se torne conhecida agora dos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Yahshua Mashiach, nosso Rei. Eu quero falar aqui com os irmãos com respeito ao eterno propósito de Yahweh. Yahweh, ele tem um propósito a ser realizado. E esse propósito, ele já tem ele desde a eternidade, ele já tem esse propósito. Só que hoje, a maioria dos cristãos, das pessoas que estão nas denominações e dentro do cristianismo, não sabem nem sequer qual é o propósito do Eterno. Que propósito é esse? Que ele já planejou lá na eternidade passada, lá, o Deus da eternidade, ele já tem esse propósito. Ele tem desejo de realizar o seu propósito. Então, eles não têm entendimento de qual é o propósito do Eterno. E nós temos que entender qual é o propósito do Eterno. Que propósito é esse que ele quer realizar? Só que, para isso, nós temos que, hoje, graças ao Eterno, que nós estamos na era da Igreja de Filadélfia, nós já temos o entendimento de qual é o propósito do Eterno. Por quê? Porque a igreja, no início, era esse entendimento de qual é o propósito do Eterno. Se eu não souber qual é o propósito do Eterno, eu posso estar trabalhando contra esse propósito, que é o que as denominações evangélicas e o catolicismo romano estão fazendo. Eles estão trabalhando contra do Eterno. O propósito seja realizado, ou eu posso me posicionar contra o propósito. Crente das denominações evangélicas e o catolicismo romano, o cristianismo em peso, eles trabalham contra o propósito do Eterno. Muitos até mesmo. Por quê? Porque eles não sabem qual é o propósito do Eterno. Então, aqui, eu quero trazer para os irmãos o que é o propósito do Eterno. O propósito do Eterno, que ele planejou realizar desde a eternidade, é que ele queria ter Yahshua e a igreja. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Por isso que eu mostrei lá, peguei Deus lá de Gênesis, capítulo 2, eu não vou ler todos os versículos aqui para poder não tomar muito tempo. Mas eu mostrei desde lá de Gênesis lá, são sombra das coisas que haveriam de vir. Tudo que aconteceu lá é o Eterno mostrando o seu propósito, só que o Eterno estava mostrando na forma de sombras. Era uma sombra, era uma tipologia. Então, quando o Eterno criou Adão lá, Adão, eu já mostrei que ele é uma tipologia de Yahshua, é uma figura do Mashiach. Ele representa o Filho do Eterno ali, representava Yahshua. Adão representava Yahshua. E Eva, eu mostrei que Eva, ela representa a igreja do Mashiach. Aí eu mostrei que o Eterno falou, não é bom que o homem esteja só, vou lhe fazer uma alça. Então, da costela de Adão. Adão teve que passar pelo sono da morte para poder nascer Eva. Eva foi edificada. Ela fala que da costela de Adão, o Eterno edificou Eva, sua mulher, e trouxe para ele. Então, ali o Eterno está mostrando qual é o seu propósito. Olha o tanto que o Eterno é magnífico. Então, ele tem um propósito conosco. Ele nos quer como a sua igreja, como o seu templo, como a sua casa. Ele quer um templo para poder habitar nesse templo. E aí, quando você chega mais na frente, tem outras coisas que são tipologias que mostram qual é o propósito do Eterno. Por exemplo, o templo do Eterno no Velho Testamento. Eu já falei sobre isso. O Eterno falou assim, vocês vão construir uma casa para mim, para que ali eu possa fazer habitar o meu nome. Isso está onde? No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 16. O Eterno falou, vocês vão construir uma casa, vai construir um templo para mim, e ali eu vou colocar o meu nome vai habitar naquele templo ali. Então, aquele templo do Velho Testamento é uma sombra da igreja que haveria de nascer através do Mashiach, através de Yahshua, no Novo Testamento. Então, esse é o propósito do Eterno. Ele quer a igreja, mas ele não quer um templo feito de pedra, igual no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento foi só uma sombra. O Eterno estava só mostrando uma tipologia. Por isso que eu mostrei em todos os vídeos que o templo do Eterno no Velho Testamento ele era constituído de 3 partes. Santo dos Santos,
o santo lugar e o átrio exterior. Já lancei vários vídeos aí falando sobre isso. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse dia. Deixa eu pegar aqui. Então, o que acontece? Vou usar até isso aqui para mostrar para os irmãos aí esse presente que eu ganhei aqui, o candelabro. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, o que acontece? O templo do Eterno no Velho Testamento era feito de 3 partes: Santo dos Santos, Santo Lugar e átrio exterior. Por quê? Porque representa o nosso corpo. E a Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Eterno hoje, é o templo do Espírito Santo. Então, lá tinha o Santo dos Santos, o Santo Lugar e o átrio exterior. Nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. Então, tudo que está no Velho Testamento é sombra das coisas que haveriam de vir. O Eterno está mostrando uma tipologia lá. O Eterno falou, mais na frente, o meu templo vai ser erguido. Só que o meu templo vai ser erguido, não vai ser igual aqui agora no Velho Testamento. Não, vai ser erguido, vai ser um templo vivo. Por isso que no livro de 1 Timóteo fala assim, vós sois a casa, na Bíblia Almeida fala, vós sois a casa do Deus vivo, vós sois a casa do Criador vivo e ao dos exércitos. 1 Timóteo 3, versículo 15. Então, para mim entender qual é o propósito do Eterno, que aqui está falando que esse propósito ele era um segredo que estava guardado no coração do Pai. Aí esse segredo foi revelado ao apóstolo Saul, e ele revelou qual é o segredo que o Eterno tinha no seu coração, que nem os principados, nem os anjos sabiam. Só ele sabia desse segredo, estava guardado no coração dele. E o segredo dele é ter a igreja por meio de Yahshua Mashiach. Igual ele mostrou lá no livro de Gênesis. Eva veio de Adão, a igreja veio de Yahshua. Então você já estava no coração do Eterno, como uma pedrinha para ser edificada no templo dele, mas não naquele templo lá feito de pedras, não, é um templo vivo. A igreja do Mashiach hoje somos nós. E aí o que acontece? O Eterno, então, precisa de uma casa para poder habitar nela. E ele falou, agora eu vou realizar. No Velho Testamento eu vou mostrar só a sombra. Aí eu vou mandar construir aquele templo lá de 3 partes, mas depois aquele templo lá vai ser lançado fora. Por que eu estou falando isso aqui? Teve alguns irmãos aí que falaram, eu queria entender essa questão da igreja aí, que não pode ter várias denominações em uma cidade que são igrejas. Eu queria entender isso. Aí eu estou trazendo mais esse vídeo aqui mais uma vez, que eu já falei isso em vários vídeos, para esclarecer para os irmãos o que é esse propósito do Eterno, que é ter a sua igreja, que é ter o seu templo. Porém, nós temos que entender o que é igreja e o que não é igreja. Porque senão eu posso estar trabalhando contra o propósito do Eterno. Então, o propósito do Eterno é edificar o seu templo, edificar a igreja, para que ele possa habitar. Já sabia disso desde o Velho Testamento, é tanto que ele tentou impedir a edificação do templo lá na época de Neemias, foi a maior dificuldade para edificar o templo, ele tentando atrapalhar, porque o Eterno habitava realmente naquele templo ali. Mas chegou uma hora que os apóstolos viram e falaram assim, veja aí que templo lindo. E Alcha virou e falou assim, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí esse dia eu até estava conversando com a irmã de BH lá, de repente até está me assistindo aí. Ela falou que os crentes das denominações falam com ela, não tem nada disso não, as denominações tudo é igreja também. Nós, todo mundo das denominações, da Batista, da Presbiteriana, da Iceia, disso, daquilo outro, nós todos somos a igreja. Não é dessa forma não, irmãos. Então o que acontece? Eu vou mostrar aqui para os irmãos que a igreja do Eterno está sendo edificada. Porém, ela só é edificada quando ela começa da maneira correta, quando ela começa a ser edificada da maneira que são criada pelos homens. Aí, em vez de você estar contribuindo com o propósito do Eterno, que é edificar a sua igreja, você está indo contra o propósito do Eterno. Aí eu vou mostrar para os irmãos que as denominações evangélicas e a Igreja Católica, elas são contra o propósito do Eterno, porque elas não contribuem para a edificação do templo do Eterno. Se o templo do Eterno estivesse sendo edificado, o propósito do Eterno está sendo concluído. Mas aí elas trabalham contra o propósito do Eterno, elas trabalham contra a edificação da igreja do Mashiach, da igreja do Eterno Yahweh. Então, isso aí é ir contra o propósito das denominações, estão em contra. Daqui a pouco vocês vão entender que eles estão em contra. Por que eles estão em contra? Porque, para mim saber, então, qual que é o plano do Eterno, eu tenho que conhecer a igreja nos seus 2 aspectos. Já falei nisso em vários vídeos. O local. A igreja ela tem que coexistir nesses 2 aspectos, universal e local. Os crentes do entendimento agora, depois que a igreja
depois das 7 eras da igreja, ele veio agora para nós, foi revelado para nós. Por quê? Porque o inimigo, ele tirou esse entendimento da mente dos crentes através da igreja católica. A igreja católica, ela deturpou tudo. Por isso que eu falo das 7 eras da igreja. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. São 7 na Terra. A igreja começou certinho, realizando o propósito do Eterno através dos apóstolos e através do apóstolo Paulo. Ela começou realizando o propósito do Eterno, edificando o seu templo, que é nós, né, que somos os crentes. Ali eles entendiam a igreja nos seus dois aspectos, universal e local. E para haver a edificação do templo do Eterno, tem que existir a igreja no seu aspecto, vai ser edificada. No aspecto universal, é a igreja em toda a terra. Vou ler aqui para os irmãos ver aqui. Ó. Como a igreja está sujeita ao Machia, estejam sujeitos aos maridos. E vós, maridos, amai as vossas mulheres como o Machia amou a igreja e se entregou por ela. Observe o que aqui está falando. Ial chamou a igreja. Ele amou ela e se entregou por ela. Então, esse aqui é o aspecto universal. Existe no aspecto local. E aí, os líderes das denominações estão longe de ver isso. Então, isso seria revelado no final dos tempos agora. Por quê? Porque a igreja de Filadélfia, ela veio para restaurar todas as verdades. A verdade de que o Eterno não é uma trindade. Ela veio para trazer a revelação da superior ressurreição. Ela veio para trazer a revelação da entrada do reino, das trevas exteriores. Ela veio para trazer a ação feita no nome de Yahshua. Ela veio para trazer a revelação do nome Ial e do nome Yahshua, porque sem esses dois nomes não se pode iniciar a edificação da igreja do Machia no aspecto local. E no aspecto local, a igreja só pode ser edificada no aspecto local, porque a igreja só pode ser edificada na prática da vida da igreja. Se não tiver a prática da vida da igreja, não tem. Beleza. O que é o aspecto local? O aspecto local é que Ial, ele não permite mais de uma igreja em uma cidade. Se acontecer isso, a edificação cai por terra na hora. A edificação para na hora. Então, para mim entender o que é o propósito do Eterno, eu tenho que conhecer a igreja no aspecto universal e no aspecto local. Por quê? Porque se eu conhecer ela no aspecto local, eu vou iniciar a igreja do Machia no aspecto local da maneira correta. O que é a igreja no aspecto local, Romeu? É uma igreja em cada cidade. Aí o nome agora já não é, quando ele vai virar e fala assim, Apocalipse capítulo 1, versículo, vou pegar aqui o versículo 15 diante ali, 14 diante, ele fala assim, o que você viu, ele fala para o apóstolo Yohanan, o que você viu, você escreve e envia para 7 igrejas que estão na Ásia. Aí já fala plural, você envia para 7 igrejas. Igrejas, agora eu não falo igreja, eu falo igrejas no aspecto local. Aí fala, ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Esmirna, ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Aí, presta atenção agora, quando ele fala o nome Éfeso, não é o nome da igreja, porque a igreja ela não tem nome e nem pode ter nome. A igreja ela não pode ter nome. Se ela tiver nome, ela cai por terra na hora. Ela deixa de ser igreja e passa a ser uma denominação. Igual as igrejas evangélicas falam que é igreja. Aquilo não é igreja, porque a igreja não pode ter um nome. Tanto a igreja universal, no aspecto universal, quanto no aspecto local. No aspecto local, fala é assim, a igreja que está na cidade de Éfeso, a igreja que está na cidade de Pérgamo, Pérgamo não é o nome da cidade, não é o nome da igreja, é o nome da cidade. A igreja que está em Tiatira. Só que aí ele fala, a igreja que está em Éfeso. Ele não fala assim, as igrejas que estão em Éfeso. Não, é a igreja que está em Éfeso. Em cada cidade, só pode haver uma igreja. Então, para mim entender qual é o propósito do Eterno, eu tenho que conhecer a sua igreja. Por isso que ele falou, o segredo que estava oculto no coração do Pai foi revelado ao apóstolo Paulo, ao apóstolo Saulo, e ele mostrou que o Eterno ia edificar um templo que é a sua igreja. Porém, para ela ser edificada, tem que começar da maneira correta. Aí o apóstolo Paulo saía de cidade em cidade, fundando
uma igreja, não era duas igrejas. Então, quando nós chegamos, eu não vou ler todos os versículos aqui, porque senão vai tomar muito tempo. Mas quando nós chegamos no livro de Apocalipse, capítulo 1, capítulo 20, ele fala de 7 igrejas que estavam em 7 cidades. 7 cidades, 7 igrejas. Ah, mas naquela época tinha pouco crente. Não, lá em Jerusalém converteu 3 mil almas, depois mais 5 mil almas, só aí já deu 8 mil crentes. No entanto, só tinha uma igreja. Fala, a igreja em Jerusalém. Deixa eu pegar aqui, ó. Atos, capítulo 8. Depois os irmãos anotam e os irmãos lê lá, que os irmãos vão ver lá que lá só tinha uma igreja. Aqui, ó, Atos, capítulo 8, versículo 1. Ora, Saulo estava de acordo com a execução. Naquele dia desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, em Alxalém. Então lá só tinha uma. A igreja em Antioquia, Atos capítulo 13, versículo 1. Eu estou mostrando essa questão para os irmãos entenderem que isso aqui é seríssimo. Isso aqui é seríssimo. Se você não entender a igreja no seu aspecto local, está acabada a obra do Eterno. Não existe edificação. As denominações evangélicas, com os pastores, eles trabalham contra o plano do Eterno, contra o desígnio do Eterno, contra o propósito do Eterno. Eles não podem contribuir nessa edificação, pelo contrário, eles trabalham para destruir a edificação, muito sem saber. Por quê? Porque o inimigo enganou eles. Como é que o inimigo enganou eles? Vou mostrar para os irmãos aqui agora. Deixa eu pegar aqui uma foto aqui, que eu quero. Vou usar algumas imagens aqui nesse estudo, tá, irmão? Os irmãos não esquenta a cabeça, não. Pode até demorar, mas eu vou mostrar aqui para os irmãos aqui algumas coisas aqui. Eu quero explicar essa questão bem detalhada para os irmãos entenderem. Olha o que Constantino fez. Aí, ó. Constantino construiu para... deixa eu ver aqui se eu conseguir abrir aqui. Ó. Constantino contribuiu para essa expansão, concedendo privilégio à igreja, construindo templos e convocando o concílio de Nicéia. Beleza. Então, deixa eu voltar aqui agora. O que Constantino fez? Constantino começou a construir templos e começou a chamar aquilo de igreja, sendo que o apóstolo Saul já tinha revelado para os crentes que aquele templo lá do Velho Testamento já era. A irmã está falando comigo. A irmã está falando comigo. Tem alguém, Cláudio? Deixa eu fechar aqui. Se o irmão também puder fechar aí. Irmã Lúcia. Não deixa aberto, não. Fecha o microfone, irmã Lúcia. Fecha aí, porque está dando ruído. Então, o que acontece, irmão? Constantino construiu templos. Ele estava levando o povo a retroceder no conhecimento, no entendimento. E Al já tinha revelado para os apóstolos que aquele templo do Velho Testamento era só uma sombra, que agora o verdadeiro ia nascer no Novo Testamento, que somos nós. Aí o apóstolo Saul entendeu, ele tentou levantar Pedro. Pedro ficou agarrado com a religião, ele ia no templo direto, fazia oração no templo, agarrado com o templo. Aí o Eterno falou, não, vou ter que abandonar Pedro e pegar Paulo, Saul. Aí Saul falou, eu abandonei tudo. Larguei o judaísmo, larguei de ser fariseu, abandonei tudo para poder ganhar o Machia e ganhei a revelação toda que ele quis passar para mim. Ele passou a revelação para ele. Então, ele começou a fundar igrejas de cidade em cidade. E aí, quando você chega no livro de Atos também, mais na frente, fala assim, Ial não habita em templos feitos por mão de homens. Então, as denominações estão tudo fora. Constantino levou isso tudo para o templo feito de pedra. Constantino levou isso tudo para o templo feito de pedra novamente, para eles não entenderem qual é o propósito de Ial, que é edificar uma igreja viva, não é algo morto, não. Aí agora aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Espera aí. Isso é igreja? Igreja Batista. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui. Estou apanhando aqui, mas aqui, ó. Igreja presbiteriana. Isso é igreja ou é um monte de concreto? É um monte de concreto. Aí os crentes vão virar e falar assim, mas nós sabemos. Não, você não sabe, não. Se você soubesse, você não colocava esse nome aí, igreja presbiteriana, num monte de concreto. Vocês iam ensinar para as pessoas que todos os crentes de uma cidade formam a igreja do Machia naquela cidade. É tanto que eles falam assim, hoje eu vou na igreja.
Não é ir lá na igreja. Não vou pegar todas as fotos aqui, não, irmão, porque tem foto com força aqui, tá, irmão? Aqui, ó. Ó, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, tem demais aqui, ó, chamando isso de igreja. Mas presta atenção aqui agora. Pessoal, hoje nós vamos na igreja. Nós vamos na igreja? Espera aí, deixa eu pegar aqui, quer ver? Se eu consigo achar aqui. Ó. Aqui, ó. Ó. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, quando vocês se reúnem como igreja, não é eu vou na igreja, você não vai na igreja, não. A igreja somos nós, como é que eu vou na igreja? Hã? Como é que eu vou na igreja se a igreja somos nós? Então, deixa eu voltar aqui. Então, o que acontece? A tradução correta é quando vocês se reúnem como igreja. Tem vários versículos aqui, é porque são erros de traduções. E essa tradução aí é boa, ela traduziu certinho. Tem outros versículos aqui, ó, que o irmão mandou para mim, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Então, tem vários versículos aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse é esse aqui. Ó, esse é esse aqui. Ó. E a igreja que se reúne com você em sua casa. Tá vendo aí? Que coisa magnífica. Então, a igreja ela está em uma cidade. Uma igreja em uma cidade. Mas e aí, Romeu? Se eu pegar e construir um templo, escrever o nome da igreja, tal. Você criou uma divisão. Você criou um partido. Você criou uma seita. Você criou uma seita. Aí as denominações falam, a Testemunha de Jeová é uma seita. A Vó Rosa é uma seita. A Congregação Cristã no Brasil é uma seita. A Adventista é uma seita. Não, elas são seitas mesmo. Mas não é só porque elas ensinam errado, não. E também não é só essas que é seita, não. Todas as denominações evangélicas são seitas. Por quê? Porque a palavra seita significa divisão, partido tomado. Vou pegar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui de novo aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, para nós olhar aqui, quer ver? Porque eu queria ver, os pastores estavam me chamando para conversar sobre a questão da Trindade. Agora que eu aceitei, sumiu tudo. Tem vários temas aí que vocês quiserem me chamar para conversar, eu vou na hora, para fazer uma live ao vivo, eu vou. Aos temas, Trindade, sobre o nome, sobre o que é uma igreja, se denominação evangélica é igreja ou não, se o nome é Jesus ou se é Yahshua. Pode me chamar, eu aceito. Qualquer hora que quiser fazer uma live comigo. Mas aposta se tem coragem, não tem. Então, tá aqui, ó. Vou pegar aqui. Deixa eu ver se é esse aqui, quer ver? A palavra... Deixa eu ver se é esse. Ó. A palavra seita vem do grego. Aireses significa facção, partido. É uma facção, é um partido. Depois aí, ó. Grupo nos dias do Novo Testamento era usado para se referir às facções religiosas do judaísmo. Atos capítulo 5, versículo 17, Atos 15, versículo 5, Atos 20, 28, 22. Então, o que acontece? Dentro do judaísmo, tinha várias seitas. A seita dos fariseus, a seita dos essênios, a seita dos saduceus, várias seitas. Então, tinha o quê? Tinha vários partidos. Dentro do cristianismo hoje, tem várias seitas. Qual que é as seitas? Assembleia de Deus, Presbiteriana, Universal, Mundial, Deus e Amor. Todas são seitas. Todas elas são seitas. E aí, Romeu? Mas o que tem eu pertencer a uma denominação? Peraí. O que tem você pertencer a uma denominação? Peraí, que eu vou te mostrar o que tem você pertencer a uma denominação. Se você quiser pertencer a uma denominação, deixa eu ver se está aqui. Eu acho que eu não separei aqui, mas você pode... Não, deixa eu ver aqui. Talvez eu não separe o versículo aqui, não. Mas depois você pega aí, principalmente na Bíblia das Testemunhas de Jeová. Deixa eu ver se é essa aqui. Aqui. Aí, ó. Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Quem é que não vai herdar o reino? Quem é que não vai entrar no milênio? Os que praticam idolatria, ocultismo, inimizades, brigas, ciúmes, acesso de ira, discórdia, divisões, formação de seita. Formação de seita. Formação de denominações evangélicas. Todos que trabalham para formar uma denominação evangélica não vai entrar no milênio, não vai entrar no reino. Por quê? Porque ele está criando uma divisão, uma facção. Tem tradução que fala facção, os que praticam facções. Aqueles que tomou um partido.
Então, eu não posso pertencer a uma denominação evangélica, senão estou pertencendo a uma seita, é um partido tomado. Por quê, Romeu? Porque a igreja não tem nome. Ela não pode levar um nome, ela não pode ter um nome representando ela. Ela pode levar o nome do Machia, mas ela é conhecida como a igreja. Agora eu moro aqui, a igreja em Unai, a igreja em Paracatu, a igreja em BH, a igreja em São Paulo. Beleza. Aí tem outra irmã que perguntou para mim, mas, por exemplo, a cidade, quando ela é grande demais, e aí? Você pode ter um local de reunião, vários locais de reunião, vários locais você pode ter. Porém, você não pode pôr nenhum nome lá. Você não pode pôr nenhum nome lá. Você fala, o que é isso aí? Não, aqui é o local de reunião da igreja em BH. Aqui é o local da reunião da igreja em Unai. Aqui é o local de reunião da igreja em Paracatu. Todos os crentes têm que entender que eles formam um só corpo, uma só igreja naquela cidade. Igual, por exemplo, a Lua. Qual que é o nome da Lua no mundo inteiro? Lua. É a Lua no mundo inteiro. Porém, ela também está em cada cidade do mundo inteiro. Toda cidade do mundo inteiro vê a Lua. No mundo inteiro está a Lua. Ela está no aspecto universal e, ao mesmo tempo, também ela está no aspecto local, porque ela aparece em cada cidade. Na minha cidade aparece a Lua. Na sua cidade não aparece a Lua? E como é que é o nome dela aí na sua cidade? Lua. E o nome dela aqui na minha cidade? Lua. A igreja também, a congregação do Machia, é a congregação do Machia no mundo inteiro. E na cidade onde ela está, ela tem que ser a congregação, a igreja dele. Por isso fala, a igreja que está em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A igreja que está em Jerusalém, ela não pode ter um nome. A igreja Assembleia de Deus, igreja Deus e Amor, igreja universal, o que você está fazendo? Você está criando facções, você está dividindo os crentes. E cada um está pregando de uma forma diferente. Então, por quê? Porque já se perdeu, todas essas verdades se perderam. Mas agora elas vieram à tona, porque no final dos tempos o Eterno vai levantar um grupo que vai se posicionar da maneira correta, fora das denominações. Por isso que o Eterno fala, sai dela, povo meu, sai da Babilônia, sai do sistema de engano que os homens criaram, as Babilônias, as Babéis criadas pelos pastores, tudo isso aí é Babel. Tudo isso aí é um sistema que vai cair. E esse sistema não permite o corpo do Machia ser edificado. A igreja, ela é o corpo do Machia em cada cidade. Então, quando você vem falando assim, as igrejas da galáxia, as igrejas da Macedônia, aí fala assim, aí, Ramiro, está falando as igrejas da galáxia. Então, na galáxia tinha várias igrejas. Na Macedônia tinha várias igrejas. Macedônia é como um estado. É a mesma coisa eu falar as igrejas no estado de Minas Gerais, as igrejas no estado de São Paulo, entendeu? As igrejas no estado do Paraná, só que o estado do Paraná tem várias cidades. Por isso que fala as igrejas da galáxia, as igrejas da Macedônia, era um estado. Então tem várias, depois tem várias cidades. Então, o que acontece, irmão? Aí você chega no livro do Apocalipse, fala lá que Yahshua está mandando no meio de 7 candelabros. Aquele aqui, ó. 7 candelabros. 7 lâmpadas tem nele aqui, ó. Vendo? Que aqui coloca 7 lâmpadas. 7 candelabros. E Yahshua, quando ele veio na Terra, ele foi representado, no Velho Testamento, ele foi representado por um candelabro. Yahshua, no Velho Testamento, foi representado por um candelabro. O candelabro ele representava Yahshua, que tem os 7 espíritos do Criador sobre ele. Não está isso. Apocalipse fala que Yahshua é um candelabro que tem 7 espíritos sobre ele. Ele é representado por isso aqui, ó, porque o número 7 representa plenitude, perfeição. Nele habita toda a plenitude do espírito de Yahweh. 7 significa plenitude. E o candelabro ele era feito a ouro, a martelada. Ele era forjado a martelada. E Yahshua foi trabalhado pelo Eterno para poder... por isso que foi representado, para poder expressar Yahweh na Terra. Então, o candelabro ele representa o Eterno também. E Yahweh se expressa por meio do candelabro, porque os 7 espíritos de Yahweh está no candelabro. Então, os 7 espíritos de Yahweh está sobre Yahweh. Então, Yahweh expressava o Pai na Terra. Para que serve o candelabro dentro do templo? O candelabro é colocado dentro do templo. Para que se colocava o candelabro dentro do templo? Para poder iluminar tudo, clarear tudo. Tem alguém aí?
Vamos desligar aí. Deixa aqui, ó. Deixa eu ver quem é que Irmã tá com o áudio aberto. Stephanie, fecha o microfone, irmã Stephanie, por gentileza. Coloquei aqui, mudo. Tem. Aí, ó. Então, o que acontece, irmão? Então, o que acontece? O candelabro, ele é para iluminar dentro do templo. Ele é para iluminar. O Eterno fala que nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Então, o que acontece? E Alcha virou e falou assim, as 7 estrelas que estão na minha mão são os 7 anjos das 7 eras da igreja. E os 7 candelabros, ele falou, os 7 candelabros que você viu eu andando no meio deles, falou para o apóstolo Yohana, são as 7 igrejas que estão em cada cidade que eu falei que eu sei. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia. Ele falou, esses 7 candelabros aí são as 7 igrejas. Então, a igreja numa cidade, ela é representada por um candelabro, porque ela tem que ser a luz naquela cidade. Ela tem que expressar o corpo do Mashiach naquela cidade. Quando Yahshua estava na terra, ele expressava o Criador. Agora o Criador vai se expressar por meio de quem? Da igreja local. A lua, quando o sol, Yahshua é chamado de sol da justiça. Quando a lua aparece na lua cheia, ela vem para brilhar nas trevas, para mostrar a luz do sol. O sol bate a sua luz na lua, e a lua reflete, ela clareia tudo para nós. Ela clareia tudo para nós na terra. Ela emite a luz, não dela própria, mas ela emite a luz do sol. O sol bate nela e ela reflete aquela luz na terra. A glória do Eterno tem que estar sobre a igreja local. O Espírito do Eterno tem que estar sobre a igreja local, que é representado por um candelabro, para poder brilhar na cidade, para expressar o Pai na cidade, para expressar o corpo do Mashiach na cidade. Por isso fala que Yahshua é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Mas como é que vai ter a expressão de um corpo na cidade se os pastores pegam esse corpo e transformam ele em 10 igrejas? Pega o corpo e pica ele assim, transforma ele em 10 denominações. Não existe 10 igrejas na cidade, só existe uma igreja em cada cidade. Por isso que Yahshua falou, se Satanás expulsa Satanás, seu reino está dividido. E toda casa dividida não subsistirá. Então, o que acontece, então, irmãos? O que acontece, então? Vou ler para os irmãos aqui o que os pastores, o que a Igreja Católica fez. Ela fundou templos. A igreja correu e voltou para os templos. Passou a não entender mais o que era igreja. A edificação acabou. A Igreja Católica foi a primeira a se denominar. É a primeira denominação que surgiu. Foi a Igreja Católica. A Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja Católica Apostólica Romana. Aí veio Martinho Lutero. Martinho Lutero começou a trazer o entendimento para as pessoas. Ele bateu de frente com o sistema. Ele bateu de frente com a Igreja Católica. Então, a palavra Sardes significa aqueles que estão saindo. Então, Martinho Lutero, ele era um mensageiro para a era da Igreja de Sardes. Começou a sair. Começou a escapar da denominação. Falou, vou largar a denominação da Igreja Católica. Aí começou a escapar, aí veio os crentes e voltou para trás. Caiu de novo. Criou a Igreja Luterana. Igreja Luterana vem de Martinho Lutero. Se denominou, se tornou uma denominação de novo. Aí Yahshua virou e falou assim, você não achei concluída perfeita a sua obra. Não achei concluída a sua obra. Aí Yahshua virou e falou assim, vocês têm fama de que está vivo, mas estão morto. Morreu, se tornou uma organização. Morreu. Então, agora, olha o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Presta atenção para os irmãos ver o quanto isso aqui é sério. Presta atenção. Os pastores, esses líderes de denominações, os crentes também, porque se um segue guia, um segue, ambos cairão no buraco. É por isso que eu estou falando. Que Yahweh nos levantou nessa era agora para trazer todas essas verdades e tirar você de dentro das denominações evangélicas, levar você a entender que a igreja é o corpo do Mashiach. Deixa eu pegar, peraí. Tem mais um aqui que é aberto aqui, ó. Tem que fechar, irmãos. Porque talvez vai entrando, né? Talvez os irmãos vão entrando aí. Então, o Eterno nos levantou para mostrar para os irmãos o que é a igreja do Mashiach e como é que ela é iniciada. Então, olha aqui agora, Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. No final, quando os irmãos for fazer perguntas,
Pergunta só com relação a isso aqui, tá, irmãos? Com respeito ao corpo do Machia, igreja, se você tiver alguma dúvida, se quiser me perguntar no final, os irmãos podem aproveitar e perguntar. Mas me pergunta com respeito a isso que eu estou falando aqui, a esse assunto. O Apocalipse 2, versículo 5 diz assim: recorda-te, pois, de onde caíste, converte-te e retoma a conduta de outrora. Do contrário, virei a ti, e caso não te converta, removerei teu candelabro da sua posição. E Alcha está falando para a igreja de Éfeso. Eles começou a perder o amor no final e começou a esfriar e começou a morrer espiritualmente. E Alcha falou: converte, recupera o primeiro amor de volta, porque se vocês deixar a peteca cair, eu vou remover o candelabro. O que ele está querendo dizer com isso? Ele falou: vou remover o candelabro da cidade de Éfeso. Eu vou tirar o candelabro da cidade de Éfeso. A igreja ia sair de lá? Não. Mas ela não ia ser mais o candelabro ali. Ela ia ser uma organização morta. Igual é as denominações evangélicas. Morto. Está tudo morto. Morto porque não sabe o que é igreja. A igreja está em dois aspectos: universal e local. Agora eu vou falar como é que ela se inicia e de que forma funciona. Primeira coisa, ela tem que conhecer qual é o fundamento do templo do Eterno. Tudo que está no Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir. Quando você lê lá Zacarias capítulo 4, lá fala lá que Zorobabel lançou o fundamento do templo. E aí eles começou a construir o templo do Eterno. A primeira coisa que ele fez foi lançar o fundamento. Aí você chega no livro de 1 Coríntios, Paulo vira e fala assim: eu, como bom arquiteto, lancei o fundamento e ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que o Pai já escolheu. Yahshua Mashiach. Ele está falando de um nome. O nome é o fundamento, porque o nome representa a própria pessoa. Então, Paulo virou e falou assim: eu, como bom arquiteto, lancei o nome verdadeiro na cidade de Corinto. Só que você está querendo iniciar uma igreja com o nome de Paulo, outro com o nome de Pedro e outro com o nome de Cefas. Você está lançando outro fundamento. E ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está colocado. Você não pode iniciar uma igreja com o meu nome aí, não. Você não pode iniciar uma igreja com o nome de Apolo, não. Você não pode criar um outro grupinho aí com o nome de Pedro, não. A igreja está em cima do nome que Yahweh escolheu. Yahshua, o Mashiach. Paulo falou: você não pode pôr outro fundamento. Porque se vocês colocam outro fundamento, não tem edificação, você está construindo, fazendo uma obra à toa, você está construindo uma Babilônia, uma Babel, vai chegar lá, vai cair tudo, não vai valer nada essa obra que você está fazendo, vocês estão construindo em cima de um nome falso. O que a Igreja Católica fez? Troca o nome Yahshua pelo nome de Jesus. Vou pegar um versículo aqui de novo. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar a tradução correta do livro de Daniel, capítulo 8, versículo 11. Já falei sobre isso. O pequeno chifre é Roma. E chegou até, vou aproximar, chegou até o capitão das hostes, que é Yahweh, e tirou o contínuo, tirou o seu sacrifício perpétuo dele, e destruiu a base de seu lugar santo. Destruiu a base do lugar, destruiu o fundamento. Como é que a Igreja Católica destruiu o fundamento? Ela tirou, vou voltar aqui, ela tirou o Yahshua e colocou esse rapaz aqui, ó. Jesus, já colocou Jesus. E depois para nós aqui, ó, só trocou pelo J. O J lá era um I, no latim era o I, era conhecido como I. E Jesus significa o que no latim? E significa isto é no latim. Jesus significa porco. Você que está me vendo pela primeira vez, pesquisa lá no Google, lá, o que significa IE no latim. Vai falar isto é, ou seja, Jesus, porco. Então, Roma, usado pelo Satanás, falou: ataca o fundamento. Tira o fundamento do templo que ele cai. Lê na Bíblia de Jerusalém. Daniel, capítulo 8, versículo 11. Fala: e destruiu o seu templo. Destruiu o templo, destruiu a igreja. Constantino, através da Igreja Católica, através dessa galera aqui, ó, através dessa turma aqui, ó, criou os templos, levou a igreja para o templo de pedra. Aqui é a turma aí, ó. Essa turma aí, ó. Eles são conhecidos como Nicolaitas. Tá no livro de Apocalipse, capítulo 2, eles aparecem, os Nicolaitas. Vem da palavra grega, duas palavras gregas. Nico vem da palavra Nicolaus. Nicolaitas vem da palavra Nicolaus. É duas palavras gregas, Nico e Laus. Nico significa subjugar.
e Lau significa o povo leigo. Aí o que eles fizeram? Troca o nome, bota Jesus no lugar de Yahshua, porque aí nós derrubamos a igreja na hora. Derrubou o templo. E agora? Leva eles de volta para o templo. Aqui uma outra hierarquia falou, leva eles para o templo de pedra, que aí eles não vão saber mais qual é o propósito do Eterno. Leva eles lá para o templo de pedra. Aqui a outra turma aqui, ó, pegando lá em Camboriú, ó. Essa turma aí é os nicolaítas das igrejas evangélicas. Tem os nicolaítas da igreja católica e os nicolaítas da igreja evangélica. Nicolaítas é uma hierarquia. Eu falei, vem da palavra Nicolaus. Nic significa subjugar e Laus significa o povo leigo. Então, esses aí são os que ficam em cima do púlpito, subjugando os leigos que estão lá no banco, lá embaixo. Criou uma divisão dentro da própria seita deles, já tem outra divisão lá dentro, entre o clero e os leigos. Então, esse pessoal aqui trabalha junto com a igreja católica. Tá? Está na mesma Babilônia. Está na mesma Babilônia. Todos eles estão praticando facções, todos eles estão fora. Então, a primeira coisa que tem que fazer é o quê, Romeu? Nós temos que conhecer o nome Yahshua para poder lançar ele como fundamento. Mas em qual base que eu vou lançar ele? Eu vou lançar no lote. Aqui, eu moro aqui. Então, eu vou construir uma igreja no lote. Não. A base para se lançar o fundamento, quando eu vou construir uma casa, eu sou pedreiro, quando eu vou construir uma casa, o dono fala, Romeu, você vai construir nesse lote aqui. Eu posso construir do lote do lado? Não, o lote do lado é do vizinho. Não posso construir, eu tenho que construir no lote que ele escolheu. O Eterno já escolheu o lote para lançar o fundamento. Qual que é o tamanho desse lote? A cidade onde você mora. É o tamanho certinho. Nem mais e nem menos. O nome tem que ser lançado na cidade. A igreja vai ser construída em cima do nome de Yahshua. Todos os crentes ali que aceitam o nome Yahshua, passa a ser o templo de Yahshua sendo construído sobre esse nome naquela cidade. Entendeu, irmãos? Sem complicação. Só que aí o sistema maligno levou os crentes de volta para o templo de pedra, tiraram deles o fundamento, eles não sabiam mais qual era o fundamento, mas Yahweh é tão tremendo e tão magnífico que falou, no final dos tempos, eu vou restaurar todas as verdades para que meu propósito seja realizado, para que a minha igreja seja edificada. Ou seja, edificada grandona ou menor. Por isso que tem a destruição lá, tem o primeiro templo que era grandão, depois o Eterno edificou um menor. O primeiro templo caiu, e o Eterno levantou um menor depois. Mesma coisa foi a igreja, já começou bem demais, caiu no concílio de Nicéia, quando aceitou esses padrecos, esses bispos da igreja católica, esse papa aí, quando aceitou essa hierarquia aí, a igreja caiu. Aí o Eterno falou, no final dos tempos, eu trago a restauração das verdades e levanto um pequeno grupo de pessoas que vai sair de dentro das denominações evangélicas e vão se posicionar como igreja onde eles moram. Nem que eles tenham que reunir em casa, nem que eles reúnem só dois. Vale muito mais dois reunindo corretamente e edificando sobre o nome corretamente e no verdadeiro entendimento do que o cristianismo em peso dentro das denominações evangélicas servindo a homens. De que adianta? E sem entendimento e adorando uma aberração que é uma trindade e adorando o Deus porco da igreja católica. De que adianta isso? Não adianta nada, você está perdendo seu tempo dentro das denominações evangélicas. Esse vídeo que eu joguei no canal está lá, Edial. Então, o que acontece? Você está perdendo o seu tempo, porque você não está contribuindo com o propósito do Eterno para que o propósito dele seja realizado. No final, o Eterno vai concluir a edificação da sua igreja, seja nessa era ou seja na outra. Se você contribuir agora, você vai fazer parte desse menor templo que ele está edificando agora. E aí, depois, vai para as trevas exteriores para se juntar na igreja, só se juntar novamente à igreja depois, no final do milênio. Aí se junta. Aí, por isso que lá fala assim, ó, eis o tabernáculo do Criador com os homens, eis o templo do Criador com os homens. Todos eles agora formam a igreja do Mashiach, a sua esposa. Eis aí a Yahshalaim, a igreja descendo como noiva para o Cordeiro. Aí já é depois do milênio. Aí falou, o Eterno criou novos céus e nova terra e o mar já não existe mais. Então, o que acontece? Nós temos que conhecer os dois aspectos da igreja. Se você não entender que você precisa do seu irmão, você está fora. Porque é aquilo que eu falei, você tem que conhecer o que é o corpo do Mashiach numa cidade. Aí, eu não posso cortar esse dedo meu e falar que eu não preciso dele. Os crentes das denominações falam, não, a nossa que é boa. O outro fala, não, a minha que é boa. Não, a nossa ali que é boa. Se tornaram crentes facciosos, edificando sobre um fundamento
errôneo, colocado pela mão dos homens, Assembleia de Deus, Batista, Deus é amor, tudo fundamento criado pelos homens, por isso que está essa Babilônia. Não tem mais o mesmo falar, não prego um evangelho com uma só alma, um só entendimento, não prego o evangelho com a revelação do Eterno, só prego o evangelho com engano, foram enganados pelo Satanás. E estão trabalhando na Babilônia. Tem duas obras sendo edificadas aí no livro de Apocalipse. Tem a grande Babilônia que está sendo edificada e tem a Yal-Shalaim. Se os irmãos olharem lá, os irmãos que fala de duas cidades, Babilônia e Yal-Shalaim. A Babilônia é os pastores dos patos, estão trabalhando edificando ela. A Yal-Shalaim é os verdadeiros crentes que vai edificar ela. Por isso que ele fala, na testa do vencedor escreverei o meu nome e o nome do meu pai. E ele falou o quê? Na minha casa, o meu templo vai habitar ali. O meu nome vai habitar ali. Então, irmãos, para que serve presbíteros? Para que serve presbítero? Deixa eu ler aqui, Efésios. Tudo, então, é para a igreja e para a edificação da igreja, porque o Eterno quer essa igreja edificada. Então, tudo que você vai fazer no livro... Por isso que lá no livro de 1 Coríntios fala lá. No livro de 1 Coríntios fala que tudo que você for fazer, faça para a edificação da igreja. Coríntios capítulo 14, versículo 12, leia lá. Fala que tudo tem que ser feito para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. Tem que ser feito para a edificação da igreja. Mas isso é no aspecto local. Eu falo, quando vocês se reúnem, tem pessoas que só falam em língua, aí não traz edificação. Mas antes de falar uma palavra com um entendimento que todos entendam, para que a igreja seja edificada. Toda hora ele fala, edificar, edificar, edificar. Efésios capítulo 4, versículo 11, ele diz assim, ó. Olha o que eu falo aqui, ó. E ele é que concedeu a uns a ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres, para o aperfeiçoar dos santos, em vista do ministério, para a edificação do corpo do Machia. Ele deu dons para os presbíteros. Dom de quê? De pastor. Pastor? Mas tem pastor, não. Tem presbíteros que têm o dom de pastor. Presbíteros que têm dom de pastorear. Mas não é um pastor só. São vários presbíteros numa localidade, numa cidade. Paulo chegava numa cidade e constituía ali 2, 3, 4 presbíteros. Quem ele vê que já estava mais maduro e falava, pode constituir isso aí a presbítero, para ele contribuir na edificação do corpo do Machia. Esse aqui tem o dom de apóstolo. Esse aqui tem o dom de evangelista, de evangelizar. Cada um recebia um dom, porém era feito para a edificação do corpo. Hoje, os homens autos se consagram pastores, autos se consagram apóstolos, eles mesmos dão o dom para eles, mas não é para a edificação da igreja do Machia. Não é para a edificação do corpo do Machia, é para a edificação da sua Babilônia, da sua denominação, porque ele está atrás de dinheiro. Ele não está atrás de ver o corpo do Machia ser edificado. Porque senão eles pegavam as placas que tem lá e jogavam tudo no lixo e tudo se reunia como igreja. Então, na igreja do Machia, por isso que o apóstolo Paulo fala, lá não existe preto, não existe negro, não existe japonês, não existe escravo, não existe isso, não existe aquilo. Eu falo, somos todos um só no Machia. Não pode haver divisão, entendeu? Então, não pode haver denominações, pode haver locais de reunião. Porém, todos têm que formar uma igreja só naquela cidade e parar de chamar aquele monte concreto de igreja. O Eterno não habita em templo feito por mão de homem. Então, não pode chamar aquilo de igreja, não. Pode virar, não, nós temos um local de reunião ali. Reunião da igreja. A igreja se reúne ali, ó, naquela casa ali, naquele barracão ali. Ó, pronto. Isso aí, não tem nada errado. Mas aqui está falando que os dons são dados para edificação. Olha o que fala aqui agora. Edificação da igreja, edificação do corpo. Olha aqui agora. Atos capítulo 14, versículo 23, diz assim. Ó. Em cada igreja designaram presbíteros, consagrou presbíteros. Na Jerusalém fala anciões, que é a mesma coisa. E depois de terem orado e jejuado, confiaram-nos ao Criador, em quem tinham crido. Paulo está falando aqui que eles passavam em cada igreja, né? Em cada igreja, consagrando presbítero. Agora ele vai falar que passava em cada cidade, consagrando presbítero. Aqui ele falou que ele consagrava presbítero em cada igreja. Agora ele vai virar e falar assim, consagra presbítero em cada cidade. Por quê? Porque tanto faz. Ele falar consagra em cada igreja, ou falar em cada cidade, porque só tem uma igreja em cada cidade. Uma cidade, uma igreja, uma cidade. Então ele pode falar, vai lá e consagra presbítero em cada igreja. Vai lá e consagra presbítero em cada cidade. Viu aí que não pode ter mais de uma igreja em uma cidade? Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Olha o que ele vai falar aqui agora.
Eu te deixei em Creta, Paulo falando, para cuidares da organização e, ao mesmo tempo, para que constituas presbítero em cada cidade. Falou, eu te deixei designado para você viajar de cidade em cidade, pregar o nome de Yalcha, e depois que você vê que as pessoas ali, aqueles que amadureceram mais rápido, você consagra eles a presbítero, porque então o Eterno já deu o dom para eles, de pastor, para eles tomar conta, ajudar a igreja a crescer junto. Está entendendo, irmão? Então, tudo tem que ser feito para edificação do corpo do Machia. Mas aí a Igreja Católica veio, dividiu tudo, levou as pessoas para o templo de pedra, tirou o nome verdadeiro Yalcha e colocou Jesus. Os crentes não sabem nem o que está fazendo, está mais perdido do que segue de tiroteio. Mas aí, por isso que nós vai no livro de Jeremias, fala assim, voltai para as veredas antigas, perguntai por elas, pelos caminhos antigos e procurai andar neles. O que ele está querendo dizer? Volta lá para o ensinamento dos apóstolos. Vê lá o que Paulo, Shaul, os apóstolos ensinavam no princípio e passa a pregar aquilo ali para que vocês possam fazer tudo certinho. Conhecer todas as verdades do Eterno que se perderam. As verdades se perderam. Tudo se perdeu. Então, Paulo, várias vezes ele ensina, fala assim, ó, tem 7 pilares aí, ó, que se vocês viram 7 verdades, e tem 7 verdades fundamentais, vamos falar assim, 7 verdades fundamentais. Há um só Espírito, que é o Espírito de Al, uma só fé, uma só esperança de ir para a glória, um só Rei, Yahshua Mashiach, um só Pai, Yal. Então, ele vai falando lá 7 coisas, um só corpo, que se você tiver um entendimento dessas 7 verdades, a igreja não cairia nunca. Ah, então só tem um corpo. Então não pode ter 2 igrejas numa cidade, não, porque a igreja é o corpo do Mashiach nessa cidade, então não pode ter 2 corpos na cidade, não. Tem que ter só um corpo do Mashiach dentro daquela cidade. Ah, só tem um espírito. Então não tem, então não é uma trindade, não. Só tem um pai, Yal, um pai, Yal, um só rei, Yal. Ah, passou a conhecer isso? Conhecer essas 7 verdades? Não haveria problema algum. Só que hoje não sabe que tem um só batismo. Tem só um batismo também, uma só imersão. Não, vai lá e batiza na Trindade, não sabe qual que é o batismo. Paulo falou, só existe um só batismo, uma só imersão. Qual que é ela? Aquela que é feita no nome de Yahshua Mashiach. Não é feita na Trindade, não. Conheceu essa verdade? Ó, verdade fundamental. Eu tenho que ser emergido num só batismo, numa só imersão. Mas qual que é ela? É no nome de Jesus? Nos títulos da Trindade? Não, é no nome de Yahshua. Nós te emergimos no nome de Yahshua Mashiach. Trindade não existe, porque só existe um Criador e Pai, Yal, ele fala. Um só Rei, Yahshua. Um só corpo. Então, irmãos, tudo isso se perderam. Mas graças a Yal dos Exércitos, ele nos tirou do sistema, nos revelou todas essas questões, que não existe Trindade, que tem o reino para poder ser herdado, que a igreja tem que ser edificada, tem que ter uma igreja só em cada cidade, tem que ser emergido no nome correto, tem que sair do sistema da Babilônia, tem que largar Deus, que é Zeus, tem que largar Jesus, que significa porco, que veio da igreja católica. Tu que veio da igreja católica, rebentou a igreja. Por isso fala que ela é a mãe das prostitutas e que ela embriagou todos os habitantes da terra com o vinho da sua prostituição. O vinho ali, as doutrinas, os ensinamentos que os papas passou de geração em geração, enganando as pessoas, mudando todos os nomes da Bíblia, paganizando tudo, paganizando o calendário, esbagaçou tudo. Mas graças a Yal dos Exércitos, e nós chegamos na última era agora, que é a era de Filadélfia, ele fala, porque vocês guardaram a minha palavra na perseverança, eu vos guardarei da hora da tribulação. E eu vou escrever na testa de vocês o meu nome e o nome do meu pai. E Yahshua falou, então, nós estamos no caminho certo. Nós estamos com a visão da era, nós estamos com a palavra da era. Não adianta inventar mais nada aí que caiu tudo por terra. Porque eu falei, se quiser qualquer pastor me convidar para uma live para falar sobre Trindade, eu estou lá para defender, mostrando que não existe Trindade, que é uma aberração. Se quiser me chamar também para falar sobre a questão do nome, eu estou lá também. Eu levo isso que é tira de documento, quer ver como é que eles vão contestar, que é tanto de documento. Eu levo questão de documento lá. Ah, quer falar sobre igreja? Vamos falar se denominação é igreja ou se é um aceito. Denominação não é igreja. Quando eu falo que não é igreja, irmão, eu falo no sentido de viver a vida de igreja, no sentido de praticar a verdadeira igreja. A prática, tem que ter a prática. Qual que é a prática? Abandonar as placas e viver
todos como um só naquela cidade, entendendo que nós somos membros do mesmo corpo, que somos irmãos, e que todos nós pregamos um fundamento verdadeiro, Yahshua Mashiach. Não adianta nada também derrubar as placas e continuar pregando Jesus. Você está pregando o fundamento errado do mesmo jeito. Você tem que derrubar as placas e pregar Yahshua. Aí você derrubou a placa e passou a pregar o fundamento verdadeiro. E aí virar e falar assim, não, aqui nós não aceita divisão, não. Largar a trindade, largar a imersão no feito da trindade, fazer correto. Por isso que eu falo, vale muito mais 2 reunidos, por isso que Yahshua falou, onde tiver 2 reunidos no meu nome, ali eu estarei. E para se ter edificação, tem que conhecer quem é Yahshua Mashiach. Por isso que fala que Yahshua é um segredo do Eterno, que foi revelado também. Tem que saber quem é Yahshua. Ele falou assim, ó, muitos dizem aí que tu és, uns falam que você é João Batista, outros falam que você é Elias, outros falam que você é tal, fulano de tal, fulano de tal. Ele virou e falou assim, vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro Carlos virou e falou assim, tu és o Mashiach, filho do Criador vivo. Ele viu na hora que Yahshua era o Mashiach enviado. Aí Yahshua virou e falou assim, então agora não conta nada para ninguém. E em verdade eu vos digo, que sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, na hora que ele conheceu quem era Yahshua, ele falou, agora a igreja vai começar a ser edificada, porque você me conheceu, você entendeu que eu sou o filho do Eterno, que eu sou o fundamento que ele mandou para começar a edificação. Aí ele virou e falou assim, em verdade eu vos digo, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja só começa a ser edificada quando você conhece quem é Yahshua, quando você entende que Yahshua não é o corpo de Roma. Se não, meu amigo, não tem edificação, não. O Eterno vai aceitar um nome de blasfema desse como fundamento no seu templo? Vai nunca na vida. Então é isso aí, irmão. Se os irmãos quiserem fazer uma pergunta, pode fazer, tá? Aleluia. Louvado seja Yahweh. Aleluia. Paz de Yahshua a todos. Irmão Romeu. Paz de Yahshua, irmão. Olha só, eu observando o tamanho das amarras que os nossos irmãos da Laodiceia estão, eu fico me perguntando qual é o nosso melhor proceder diante da situação seguinte, que os irmãos eles dizem para nós que estão dentro de uma igreja. E aí eu chego com o conhecimento que nós temos, os irmãos Yaldins, dizem, não, tu não estás bem fundamentado, porque não é igreja. E aí os irmãozinhos lá dizem assim, não, nós se envolvemos com atividades sociais, né? A nossa igreja ajuda muitas famílias, e a outra igreja que está na mesma cidade ajuda moradores de rua, quer dizer, são outras atividades. Então, isso tudo são amarras que fazem com que esses irmãozinhos que estão lá fiquem presos também lá, por causa das atividades em que eles estão envolvidos. Muitos ficam, eu observando, não sei qual é o ponto de vista do irmão, eu quero saber, porque tem umas atividades que ajudam muitas famílias, centenas de famílias moradoras, famílias muito pobres. Então, quer dizer, olha só as amarras que nós temos que arrebentar, porque nós é que temos que conscientizar esse povo. Conscientizar. Qual é o nosso posicionamento correto? Vamos para cima e vamos dizer para eles a verdade? Ou vamos... na boa. Chega e fala, ó, denominação não é igreja, é seita. E começa a mostrar lá, ó, seita. Denominação significa divisão, partido tomado. Denominação são seitas. Só pode haver uma igreja em cada cidade. Mostra para eles dentro da Bíblia. Aí aqueles que têm o compromisso com o Eterno e com a verdade do Eterno, eles vão deixar a Babilônia e vai se posicionar da maneira correta para poder edificar o templo. É igual lá, aqui no Velho Testamento. Eles largou a Babilônia e foi para Jerusalém para edificar o templo. Por quê? Porque o Eterno não queria edificar um templo lá na Babilônia. Senão o Eterno fala, não, faz um templo aí na Babilônia. E me adoro aí na Babilônia. Ela falou, não, o local é lá, eu escolhi o local. O local é lá em Jerusalém. Então, o Eterno já mostrou que a igreja será edificada numa cidade, porém, em cima do fundamento verdadeiro, Yahshua Mashiach. Saiu disso aí, já não está tendo edificação nenhuma. Você tá edificando uma organização criada pelo homem. Yahshua não está nisso.
Denominação não é propósito do Eterno, não é da vontade do Eterno. Pelo contrário, as denominações é algo maligno, que veio de Satanás para poder atrapalhar a edificação do corpo e a edificação da igreja. Por isso que Yahshua falou, Satanás arrastou lá uma terça parte dos anjos, ele causou divisão lá no céu. Então, ele veio para a terra para trazer divisão. Nós temos a edificação, no livro de Efésios, fala que a edificação ela acontece na base da unidade do Espírito. Na base da unidade do Espírito. O Espírito do Eterno está aqui para unir. O Espírito de Satanás está aqui para dividir. Então, tem que bater de frente com o sistema. Quem quiser vir, que vem. Quem não quiser, vai ficar na Babilônia. Igual lá no Velho Testamento. A maioria dos judeus ficou na Babilônia. Poucos posicionou e subiu para edificar. É tremendo demais que a gente vê que vamos ter que ter mais de um Zorobabel, né? Para edificar. Forte, porque o negócio é forte, o negócio é sério. Na hora que a turma vê a bagaceira, essa credo, então rebentou tudo mesmo, acabou, fez um regar, fez. Por isso que no livro de Daniel fala, lançou a verdade por terra, na hora que destruiu o fundamento, fala, lançou a verdade por terra. Lógico, tirou o nome de Yahshua, colocou o porco, colocou Jesus, jogou a verdade por terra, acabou com tudo, aí fala, destruiu o seu templo. Aí. Destruiu tudo. Agora ficou feio a coisa para os irmãos. Eu fiz essa pergunta, meu irmão, porque quando a gente fala, eu não falo só pensando nos irmãos lá fora, mas eu falo pensando nas famílias que tem muitas, todos nós conhecemos, que estão rachadas, porque o marido ou a esposa está lá na Babilônia. E aí, então, a gente fala sobre, e aí vem essa retruca, né? Retruca dessa maneira, dizendo, não, nós fizemos isso, fizemos aquilo outro, desenvolvemos com muitas atividades sociais e tal. Só que o que o Eterno faz, irmão? O Eterno agora, o pessoal agora não tem como eles ter isso por inocente, porque o Eterno, ele providenciou a internet. Por isso que ele fala, colocou uma porta aberta diante de você, a qual ninguém pode fechar, é a internet. Então, quando a pessoa tem sede da verdade, ele vai buscar conhecimto, ele vai buscar entendimento, ele vai no Google pesquisar o que significa Nicolaitas, o que significa igreja, o que é isso, o que é seita, qual que é o nome do Eterno verdadeiro, então ele vai correr atrás. E agora o Eterno disponibilizou a tecnologia, a internet, para que ninguém... não, a internet estava lá, e tem muitos que até vê os vídeos assim, fala o nome do Eterno, e só passa para lá e fala, não, isso eu não quero ver isso, não, isso é baboseira. Então, eles não têm compromisso com a verdade, eles têm compromisso com a Babilônia, eles têm compromisso com o sistema. Se eles tivessem compromisso com a verdade, eles corriam atrás da verdade, eles não querem saber o que é verdade, não. Quando eles veem a verdade, eles ficam bravos. Tem uns que ficam bravos com a gente, tem uns que querem até bater na gente, fica brabo, cospe e maribondo. Mas o que acontece? É assim mesmo, nem todos vão posicionar. Shalom, irmão Romilson. Shalom, como é que tá? Eu quero saber sobre o livro de Enoque. O que você acha daquele livro? Tem irmão falando assim que ele é herético? Não, ali é 90% fermentado. Tem algumas verdades ali, mas muito pouco. É, né? Aí para tirar as mentiras ali fica complicado, porque ele está muito mais fermentado que eu falei para os irmãos, falei, esse livro aí é herético demais. Eu falei que eu não vou ler esse livro aí, não. Aí, por isso que eu estou perguntando aí. Complicado. Tem que ler, tem que ler. Valeu. Tem mais algum irmão aí com alguma dúvida? Pai de Yahshua, Romilson. Pai de Yahshua. No meu caso mesmo, né, onde Yahweh tirou nós do sistema religioso, da denominação, eu já contei isso aqui várias vezes, mas vou repetir novamente, mesmo eu não tendo esse todo o conhecimento que Yahweh está concedendo a cada um de nós, eu estava buscando um entendimento, né, vendo o vídeo do irmão Romilson aí, tudinho, me aprofundando cada vez mais, mas eu ainda estava aquela incerteza ainda, né? E eu estava lá dentro da denominação ainda, mas já estava buscando. E uma vez, em certa ocasião, eu tive um estudo, né, lá, uma escola dominical, que eu também frequentava, a escola dominical, aos domingos. Então, chegou a certa parte, né, que ele estava dando a instrução lá, aí eu falei o nome de Yahweh. Aí ele parou num tempo assim, olhou para mim com aquele zoião, arregalou os olhos para mim. Eu disse, de onde foi que tu tiraste isso? Eu disse, não, o nome do criador não é esse?
Aí ele veio citar para mim um versículo que estava lá em Levítico, ou é Levítico ou é Deuteronômio, que fala que eu sou o que sou, te enviou, que fala para Marcha, né? Para Moisés. Ele veio citar para mim esse versículo, que estava lá nesse livro. Então, hoje, Yau tirou nós desse sistema, né? E hoje estamos aqui glorificando a Yau e Yausha, né? E hoje, quando a gente se depara com nossos irmãos lá, que estão lá dentro ainda, um tempo desse a gente se deparou com uma irmã nossa, que não deixa de ser irmão, somos irmãos, independentes, e ela veio me indagar, né? Só faltou me bater. Mas passei pro povo. E ela dava 3 de mim. Então ela veio dizer a mim assim, quem é teu pastor? Me manda o juiz dele aí, me diz, quem é teu pastor? Eu disse, meu pastor não, meu pastor está lá em cima, meu pastor é aquele lá de cima. É Yalcha. Então me manda os vídeos desse irmão aí para eu ver, né? E outra, o dirigente lá disse que não quer saber desse nome lá dentro, não. Ele proibiu. Não quer saber de forma alguma. Não gosta nem de ouvir falar. Então, quer dizer o quê, irmão Romilson? Irmão Romilson? Que mesmo a gente falando, como o irmão acabou de falar aí, eles não querem saber, eles não querem buscar a verdade, querem permanecer, que não quer se envolver, que não quer deixar aqueles anos, né, de teologia, de pós-graduação, ensinamento de homens, né? Eles não querem deixar essa prática. Dessa Então, forma. é isso aí. E tem um, irmão, igual a exposição. Eu falei aqui no vídeo aqui, que tem 2 edificações em andamento. Lá no Velho Testamento, estava edificando lá a Torre de Babel, lá a Babilônia. Lá. E no Novo Testamento você vê lá a Babilônia e a Jerusalém, aí Jerusalém. As 2 sendo edificadas. A Babilônia vai cair. Da mesma forma que caiu lá no Velho Testamento. No Velho Testamento, o Eterno derrubou ela. Ela caiu. Aí no livro de Apocalipse também ela vai cair. Essa edificação, ela está acontecendo. As 2 estão acontecendo junto. Então, nós estamos trabalhando na edificação da Yalshalaim, na edificação da igreja. Os crentes da denominação estão trabalhando na edificação da Babilônia. Tem 2 edificações em andamento. Lá fala que eles usaram tijolos no lugar de pedra. Eles usou tijolo no lugar de pedra. Só que tijolo é feito do barro. O barro é o homem natural. O homem é feito do barro. Está falando da carne pecaminosa. Está falando do velho homem. Então, aquele barro ali que estava edificando ali representa o velho homem. Estava edificando a Babilônia com barro. Mas o Eterno ele não trabalha com barro, ele não trabalha com tijolo. Lá eles usou tijolo para edificar a Torre de Babel. Mas o Eterno não trabalha com tijolo, o Eterno trabalha com pedra. Aí Pedro vira e fala assim, vós sois pedras vivas, que estáis sendo edificado casa espiritual para o Criador vivo. Então, Yalcha, na hora que a pessoa passa a ter entendimento dessas verdades, ele nos transforma em pedras vivas para a edificação do seu templo. Mas isso aí, o cristianismo só vai ver que tinha 2 edificações em andamento, que estava construindo fora do fundamento verdadeiro, que é o verdadeiro nome de Yalcha, quando esse sistema todinho cair. Porque está achando que o Eterno vai aceitar esse nome aí, está achando que o Eterno vai aceitar essa imersão que eles fazem na Trindade, está achando que o Eterno vai aceitar toda essa obra que ele está fazendo, e se tudo vai cair por terra. Por isso que Paulo falou, na hora que vocês forem edificar, vocês olham o fundamento, esse é o fundamento verdadeiro, e vocês edificam com ouro, prata e pedras preciosas, mas não edifica com madeira, palha e feno, não, que vai queimar tudo. É isso aí. Verdade, aleluia. Agora é só aguardar, irmão. Agora é só aguardar e deixar o barco tocar, porque o final também chegou aí, está tudo desbagaçado. Por isso que essa revelação veio agora na hora certa. Essa revelação veio agora para destruir o sistema mesmo. Igual aí, eles estavam querendo conversar comigo aí sobre questão de Trindade, agora que eu resolvi, pode mandar convite, eles não querem não. Eles sabem que se for entrar nessa questão de Trindade, vai cair tudo por terra. Se entrar nessa questão de nome, nessa questão de denominação. A Babilônia cai na hora, então eles não querem papo, não, eles sabem. Igual o apóstolo Paulo falou, nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Nós temos que ser a favor, não adianta bater de frente. Quando é revelação, acabou. Eles não querem pregar essa verdade, não, porque se eles começarem a pregar essa verdade,
eles vão perder a tetinha. É isso aí. Então é isso aí, irmão. Vamos estar orando? Pai de Alcha, irmão Romilson. Sim, pode falar. Deixa eu falar, essa madrugada eu tive um sonho com o continente africano, né? E eu sonhei com a parte, você de frente com o mapa da África, eu sonhei como se formasse com os países que estão ali, cortando o Egito até a África do Sul. E tinha o que me tocou, porque tinha um país que, na realidade, o sonho começou nesse país, né? Como se Al me mostrasse aquele país ali, né? Aquele país chegava a brilhar. E eu olhei assim, eu olhei no mapa assim, eu nem conhecia o mapa. E hoje, quando eu acordei com esse sonho. Eu já entrei na live da oração, da intercessão de manhã, no Philadelphia Villa, e até eu comentei sobre esse sonho. E até sem conhecer, eu falei, não sei se é Moçambique, né? Mas eu não sabia onde que localizava, porque eu nunca prestei atenção no mapa do continente africano, né? Não sabia. Quando eu olhei, aí, no momento que a gente estava em oração, eu olhei no mapa, a princípio eu achei que era o Quênia, né? Depois a Tanzânia, mas agora eu olhando aqui, pelo formato do país, Zimbábue, Zimbábue, acho que é isso. Zimbábue. Acho que é isso mesmo, Zimbábue. né? Era tão forte que esse país brilhava, e até eu não sei se é algo que vai acontecer lá ou se Alcha estava querendo me mostrar algo sobre esse país. Eu só sei que do lado esquerdo eu só vi uma linha reta do Egito até a África do Sul, sabe? E esse país que destacou, que ele brilhava como ele brilhava muito, brilhava de amarelo ao redor dele, né? E pelo que eu vi aqui, está entre esses 3 países, né, do lado de Moçambique, porque eu não sabia se Moçambique estava desse lado aqui, que eu não conhecia, nunca prestei atenção nesse mapa da África, né, do continente africano. Eu não sei o que significa, que se os irmãos tiver algo a falar sobre isso, eu sei que foi muito real esse sonho, viu? Mas esses 3 países aí vão estar interligados, os Estados Unidos, Brasil e África. São países onde o evangelho chegou. Foi deturbado, mas chegou. E aí o Brasil é o deserto. Agora os Estados Unidos, mas a África provavelmente vai vir para cá, na tribulação, né? Uhum. Agora olha lá o Oriente Médio. Oriente Médio, Rússia, os muçulmanos, islamismo, budismo, na China, budismo, hinduísmo, a Índia. Aqueles países, você pode ver que aqueles países ali está tudo separado do que lá de lá, a Europa ali, a União Europeia ali, a França, a Alemanha, são tudo países praticamente tudo incrédulos. Já os Estados Unidos, a África e o Brasil, que é a América do Sul, que você consegue ver as escrituras, você consegue ver a diferença na hora. No mapa mundial, a águia, os Estados Unidos, o dragão lá na Europa, o filho varão formado pela África, e o Brasil aqui é onde a mulher vai estar sendo guardada. Então, o Eterno é magnífico, mas está tudo alinhado. Aquele mapa mundial ali é lindo. Tá certo. Então é isso aí, irmão. Vamos fazer uma oração? Os irmãos vão continuar aí. O irmão Cristóvão quer se expressar, irmão? Eu vi que você ia mexer no microfone. Pode falar. Paz de Alcha. Não, eu ia falar. Eu estava pensando aqui para mim, eu estou lascado, não é que eu estou na Europa, né? Eu tenho que fugir para aí mesmo, né? Tem que vir embora para o Brasil.
para o Brasil aí, para onde aí? Aqui a coisa tá feia aqui o negócio. O negócio de fazendeiros aqui, de os bois aqui, que eu moro na Holanda, né? Aí tá pegando fogo aqui por causa que quer matar os bois todos e negócio de carne, tá bravo. E não é só isso, é várias coisas que tá acontecendo aqui. Então, é isso aí. Fugir daqui porque... O cerco está se fechando. 90 vulcões vai entrar em erupção, mas por agora, eu vi no canal falando. Quê? Como, desculpa aí. 90 vulcões vão entrar em erupções agora. Eu vi no É canal. por causa do Nibiru, né? Que tá Tudo passando. sobre Nibiru. Eu ouvi também. Tô sabendo. Irmã Vânia, tem que vir embora para o Brasil, irmã Vânia. Todo mundo tem que vir embora. Com certeza. A hora que o Eterno preparar, eu me pico daqui. É meu sonho. Mas o arrebatamento Você sonha, tem que correr atrás para subir. Com certeza, também. Tem que correr atrás para subir para Yoxalã, gente. É verdade. Aleluia. Vamos orar então, né, irmãos? Vamos orar. E se os irmãos quiserem continuar aí, tá? Nós vamos continuar, que nós vamos fazer o Partido do Pão. Pastor Elcio Mandouros. Mandouros tem pergunta? Quer fazer comentário? Não. Tranquilo, tô no embalo. Louvado seja. Tô só no balanço da onda. Live. Assim seja, irmãos. Então, a família Souza vamos depois da oração, vamos adorar com os louvores da família Souza. Então tá, então. Soberano e eterno, te louvamos, ó Pai, te agradecemos por este estudo, ó Pai, por esse esclarecimento eterno que tu tem nos dado, ó Pai, cada dia. Obrigado, ó Pai, pelos ensinamentos, obrigado pela sua palavra. Continua abrindo o nosso entendimento, ó Pai, para que possamos, ó Pai, tirar tudo que veio da Babilônia do nosso coração, ó Pai, para que possamos estar, ó Pai, de acordo com a sua vontade. Em nome de Deus, ó Pai, nos dá entendimento, ó Pai, pleno e conhecimento pleno, ó Pai, de quem és tu, de quem és o teu filho amado e de todas as tuas verdades, ó Pai. Em nome de Deus, ó Pai, eu te agradeço, Pai, por